Fala, seus lixos! Sejam bem-vindos ao melhor canal desse YouTube, perdendo apenas para o canal da Laura Sabino. É uma pessoa aí que tá nos primórdios aí. Vocês que ficam falando que é comunista agora é de boa. Mas quem capinou esse mato aí, arrumou treta com o Olavo de Carvalho. Foi um grande momento. Pra mim, esse assunto tá morto ou enterrado. Não é. Vamos parar de falar disso. Eu fico com muita raiva, que eu tenho certeza que ele ia me odiar muito. E eu nunca tive a gente nenhuma. perdeu esse momento, eu não tive né? interação nenhuma com ele, porque ele morreu. A gente perdeu esse momento, cara. Mano. Pegamos um trecho aqui de um podcast com o Eduardo Marinho com o rapazinho do Flow lá, que é o Igor. E é uma conversa sobre modelos de sociedade. O título do vídeo é Comunismo no Brasil. Sugeririam um regime diferente do que a gente vive? Porque, vamos lá. Sim, antes de mais nada, só pra dar um breve resumo. Será? Óbvio, quando você anda em São Paulo e vê, 10 famílias morando na rua, será que você não pensa um minuto? Então, só pra resumir, sim. Eu não acredito que seja... E eu espero que vocês discordem, que é pra gente poder conversar sobre isso. Eu imagino que não seja possível a implementação no Brasil de um sistema que não seja o capitalismo. Então, isso daí eu acho que é a chave da discussão, sabe? Porque você falou isso sobre andar na Paulista, ou andar no Brasil e percebendo as pessoas. Quando a gente nasce, né, a gente vai crescendo e descobrindo o mundo, a gente vai vendo que a grama é verde, que o céu é azul, que pássaro voa, tem mendigo, que a terra é redonda, tem mendigo. E algumas crianças pedem bala. Isso é normalizado. A gente cresce achando normal, tal qual o céu é azul e a grama é verde. Só que é um processo você desnaturalizar isso. Você entender que diferente da grama ser verde e do céu ser azul, que são coisas naturais, o fato de existir uma criança pedindo dinheiro num sinal não é algo que foi acontecendo naturalmente ou porque ela quer ou porque não existe outra opção. Não é como se pessoas morressem de fome porque não tem outra opção. Esse processo de naturalização, ele funciona pra caralho. Eu lembro de demorar muito tempo na minha vida. Eu tive que sair da igreja pra eu começar a olhar pro morador de rua e não só como um objeto que tava ali. Faz parte da paisagem, passa, né? mano. Parece que faz parte da cidade, paisagem. que alguém morando Você na rua, normaliza. Um sistema que não seja o capitalismo. Por quê? Porque, cara, por todo o contexto mundial, do comércio, as coisas que a gente faz, não sei o quê, o sistema capitalista... Comércio com capitalismo. A galera confunde muito. Porque a galera acredita mesmo naquela máxima de que o capitalismo são trocas voluntárias. No caso, é assim, a minha troca é ou você me dá sua força de trabalho ou você morre de fome. É bem voluntário. Exatamente. Mas trocas comerciais, gente, caso vocês não saibam, não é algo próprio do capitalismo, tá? Existiam trocas comerciais muito antes do capitalismo. E continuam após. Por isso que a gente, inclusive, critica os embargos econômicos contra os países, né, que são socialistas, como Cuba, por exemplo. Porque os caras não estão deixando de comercializar porque quer. Tá sendo imposto a eles. E o que é muito irônico, porque assim, eles falam que o comunismo não dá certo. Então por que tem embargo? Por que só não deixa? Deixa dar errado, deixa dar naturalmente, pô. deixa acontecer naturalmente. O que é foda é isso. Essa mentalidade também de não tem o que fazer. É o que ele fala aí. Mas já estamos desse jeito. É isso? Essa mentalidade que a gente tem. Tá desse jeito, então deixa. Não tem como mudar, é o que dá pra ter. Isso é produzido. Se o dólar é como o mundo funciona. Como é que a gente faria isso? Como é que a gente transformaria ou usaria um outro sistema no Brasil? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Acho que essa visão é precária, mano. É Por bem quê? precária. Porque é imposição externa. É preciso criar consciência popular, mano. E eu não posso dizer pra você qual o sistema que funciona. Eu não sei qual o sistema que funciona. Mas é preciso criar consciência popular. Esse cria miséria. Esse cria sofrimento. Esse abandona pessoas. Esse é perverso, injusto, covarde. Só uma pausa, só pra lembrar. O capitalismo, pra existir, precisa de desemprego e fome. É literalmente uma das premissas pro sistema ficar de pé. Então você que tá querendo algum tipo de libertação nesse sistema capitalista, saiba que o único motivo que faz o seu patrão continuar rico hoje e as empresas bem-sucedidas é a certeza que mesmo você estando precarizado, ferrado, você vai aceitar o trabalho porque tem uma fila de pessoas querendo aquela vaga de emprego. Pergunta pro seu amigo liberal assim, o que acontece se todo mundo no capitalismo tiver emprego? Pergunta pra ele, o que acontece? Ainda é suicida, mano. Porque envenena a água, envenena a terra, causa genocídio indígena, causa genocídio nos quilombola, mata preto pra caralho nas periferias. É um sistema criminoso, mano. É preciso criar consciência popular. Eu não tenho a pretensão de sugerir um sistema melhor do que esse, mano. Mas é preciso consciência popular. É preciso ensinar a Constituição pras crianças. Então, mano, aí já me pega um pouco, assim. Eu concordo com boa parte do que ele tá falando aí. Na verdade, eu concordo integralmente até agora com tudo. Menos essa parte, por enquanto.
Não é nem que eu discordo, é que eu acho que é incompleta a resposta. É porque a gente tava falando sobre esse processo de naturalização, né? Você vai crescendo e vai vendo como natural ter gente pedindo esmola, ter criança no sinal, ter gente passando fome. Só que a grande questão não é ensinar as crianças a entenderem Constituição que já foi criada dentro dessa lógica também. Porque a partir do momento em que a Constituição coloca a propriedade acima da vida, a gente tem uma questão, né? Tá dentro de um estado, tá dentro de um estado em que produz e que precisa desse sistema. Então eu acho que a grande questão é a produção crítica. O estranhamento, escola tem que ser um lugar da criança estranhar o mundo, dele questionar, dele entender, nossa, mano, tem algo errado. Por que as coisas estão organizadas desse jeito? Por que tem pessoas que a escola não tem goteira e a minha tem? O papel de questionar é mais interessante do que de decorar regimentos ou leis. Formar a população desde a infância discutindo a sociedade. Isso não é feito, mano. Eu sei que não. Você que tem acesso a todas as informações sobre o seu time de futebol, mas sobre a sua sociedade não. É esse o ponto que a gente tá conversando. Porque não é como se existisse um apagão só de notícias ou bastasse dar informação. Eu tenho muita raiva, Thiago, quando uma pessoa vira e fala assim: eu me nego a explicar isso daqui em 2025, todo mundo com acesso à internet. Parece que você ter acesso à informação faz você construir e ler essa informação da maneira correta. Primeiro que, se você pesquisar no Google, as primeiras coisas que vão aparecer foram pagas pra estarem em primeiro lugar nas pesquisas. Então nem o que você pesquisa e a ordem que elas aparecem pra você é por acaso ou é sem ter um sentido. O segundo ponto sobre essa coisa de falta informação é justamente as pessoas sabem, mano, que tem alguma coisa de errado. Tem problema no sistema, que as coisas tão fodidas. Só entrar num ônibus, você vê a cara de todo mundo ali, sabe que a vida aqui é uma bosta. Qual é o salário do Estado? Quem paga o salário do Estado? É o pobre, mas ninguém sabe disso. Porque os de cima, velho, eles têm isenção, eles têm... De novo, a gente acaba caindo naquela coisa de um discurso importante, mas que tem um pezinho que pode beirar a galera cantando que país é esse, revoltado com o sistema em abstrato, sabe? Eu acho que a gente precisa dar nome às coisas. Questão tributária, questão de imposto. A gente tem motivos pra reclamar de imposto, mas vamos dar nome às coisas. A gente tem no Brasil um problema tributário muito grave, que é o seguinte: o sistema de proporcionalidade, ele quebra chegando na classe média. Como que funciona o nosso imposto, pra quem não sabe? Primeiro, pobre se ferra pagando imposto em produto, mas o que poucas pessoas sabem é o seguinte: quem paga imposto de renda alto no Brasil mesmo é gente de classe média. Porque o limite, né, o teto pra proporcionalidade é quebrado depois da barreira ali da galera de classe média. Então, proporcionalmente, Santinelli, você e a filha do Silvio Santos pagam a mesma taxa de imposto. Vou dar um exemplo aqui muito melhor de como o imposto funciona pra quem é rico e pra quem é pobre. É o seguinte, lá em Minas, a gente tem uma lei que o nome é Lei Candir. Essa merda faz a gente perder todo ano R$1 bilhão. Em plena pandemia, Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, foi um dos estados que tinha fila de ossos. E as mineradoras estavam tendo isenção de impostos, R$1 bilhão que deixava de ir pra gente. Vou dar um exemplo melhor ainda. Nosso governador Romeu Zema, do Partido Novo, tem um discurso que até se parece com o do Eduardo, né? Que é esse do, o Estado não, financiamento não, imposto não. Primeira coisa que o Novo vira pro você e fala assim: gente, é a única candidatura que não pega fundo partidário, não tem dinheiro estatal. Aí eu vou falar quem financia a empresa, né? As candidaturas do Partido Novo. Lá em Minas Gerais, nosso governador do Novo, né, veio com esse papinho, foi eleito, recebeu dinheiro de um dos donos da Localiza. Nossa. Pra mim não receber o outro segundo processo, claro. de um dos donos da Localiza. E aí, por uma questão, assim, de sorte, sabe? Assim, de sorte. Sorte não, Laura. Deus. O Zema foi lá e simplesmente deu isenção de impostos pra Localiza. Pagou 30% da campanha do Zema no estado. Então, mesmo quando você vê um político, esse papo de, a gente é contra o Estado, a gente não recebe dinheiro público, alguém tá pagando a conta. Isso vai voltar de uma forma pior. Lá em Minas, a gente viu com a Localiza, tá vendo com as mineradoras. Não é à toa que tem empresas que financiam o partido de oposição e o partido que tá no poder já. Então, eles não perdem nessa brincadeira. A melhor parte é que você vai votar felizão, achando que realmente tá tendo algum poder, mas não tá. Quem tem o poder mesmo de fazer a engrenagem andar, de fazer... Quem quiser ganhar a eleição, tá ligado? Então essa galera, a gente sabe, eles botam dinheiro no rival e no atual. Você acha mesmo que você tem o mesmo poder que essa galera que tem dinheiro pra bancar os dois candidatos? Quem sustenta o Estado? É a população, velho. A massa tributária tá em cima dos produtos de primeira necessidade. E se você olhar a cidade em qualquer lugar, mano, em qualquer lugar, tudo que você vê construído foi mão de pobre, mano. Você não vê 1 milímetro. Não foi mão de pobre que botou ali. A comida que você comeu, quem plantou?
quem colheu. Tudo é pobre que faz, velho. Cada tênis desse aí, se for de marca, é trabalho escravo. É uma coisa tão deturpada, velho, que você usa o trabalho escravo e tem orgulho disso. Isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala, debate sobre precificação das coisas. A galera fala, não, eu uso roupa de marca, tênis de marca, e isso garante que ele não é trabalho escravo, porque da Shein é. Só que todas essas grandes empresas têm vínculo também, as grandes grifes têm vínculo com trabalho escravo. Então, por que torna esse material, esse tênis, uma bolsa? Tem bolsa que custa 100 mil. É pela qualidade do material? Não tem a qualidade do material que vai fazer ela custar 200, 100 mil. Não tem qualidade do material que vai fazer um tênis custar $1 milhão. O que acontece é literalmente fetichização da mercadoria. E nesse caso, né, tem uma questão que é a questão da distinção social que a marca compra. Antigamente, a galera da nobreza, do clero, eles se destacavam pela cor do tecido, porque era raro você ter alguém com um tecido vermelho, por exemplo. Era coisa da nobreza. À medida que a burguesia foi ganhando dinheiro, eles queriam parecer ser nobres. Por isso que falam assim, fulano tem sangue nobre. E aí o que acontece? A burguesia começou a imitar as coisas que a nobreza fazia. E aí começou a ter tecido também. E aí é aquela grande fase em que as monarquias, já à beira de cair, usavam aquelas pompas que a gente vê, aquelas coisas desconfortáveis. Era uma forma de socialmente mostrar que ele era distinto da galera que era pobre, da galera que não vinha de sangue nobre, que não era do clero, né? Quando a burguesia ela toma poder, o que ela faz? Ela incorpora esses hábitos da monarquia, e é isso. Toda vez que popularizar um tênis, os ricos vão deixar de usar. Hoje, você vê uma pessoa cheia de Gucci, se associar ela a uma pessoa que tem ascensão social. Nem precisa ir longe, mano. Eu lembro que quando o Instagram foi pro Android, eu vi gente chorando na internet, pô. Agora vamos jogar agora no Android. Tipo assim, mano, é um aplicativo de foto. Precisa de ter a piscina de 100 mil e o iPhone de ouro pra que a gente continue também almejando. A gente nunca vai estar lá. É esse o grande ponto. Porque quando você olha pro bilionário que tem isso, você fala, nossa, poxa, e se eu tivesse com a vida assim? Então é um sistema feito pra tu estar insatisfeito sempre. É uma competição o tempo inteiro. Aí tu acha, nossa, por que eu tô fudido da cabeça, deprimido, querendo dar um tiro na minha cara todo dia que eu acordo segunda de manhã? Por que será, amigão? Por que será? Dentro da sociedade, e realmente valoriza, porque a mentalidade é criada assim. O que é motivo pra vergonha, na verdade, é um orgulho. Você convence o moleque periférico que se ele não tiver uma roupa de marca, ele não vale nada. Não é pela solidariedade dele, não é pela criatividade dele. A grande maioria das nossas opiniões, na realidade, não foi formadas por nós, né? As opiniões, principalmente voltadas para a questão da segurança pública, também a grande maioria foi formada por Datena, Bate, Siqueira Júnior. Então as pessoas são condicionadas a acreditar que polícia é igual a segurança, cadeia é igual a segurança. E nisso eu acho que a esquerda erra. No debate, por exemplo, de segurança, a gente não fala porra nenhuma. Gente não Parece fala, que a gente mano. acha que é legal ser assaltado. Exatamente, Eu morava em Samambaia, caralho. Eu fui assaltado 11 vezes. Todas as 11 vezes que eu fui assaltado, no primeiro momento, a primeira coisa que eu pensava era, queria ter uma arma agora pra eu meter bala nesse arrombado. Óbvio que depois passa a raiva e você fica, calma, não parte por aí a solução. Mas, mano, eu pra ter essa cabeça, eu tive que fazer uma faculdade pra eu começar a dissociar que resolveria o problema com a arma. Mesmo assim, sempre que eu era assaltado, me vinha essa parada. Imagina o cidadão que não teve condição de ter acesso à educação igual eu tive. Óbvio que ele vai ficar puto, vai querer estar armado. E a gente não fala sobre o assunto de segurança pública. A gente não fala sobre segurança pública. Mais importante do que limpar a água que tá contaminada é ver quem tá contaminando ela. Nas regiões em que o Estado costuma amparar mais, aí vai de coisas menores, do tipo número de vezes que tem coleta de lixo, número de vezes que a galera... E aí eu não tô falando de ronda de polícia, não. Eu tô falando de Estado de verdade, no sentido de posto de saúde, acesso à cultura, a lazer. Você tem uma queda do número de crimes cometidos nessas regiões. Aí criou-se, né, no ideário popular a ideia de que a esquerda acha que bandido é vítima da sociedade. Márcia Tiburi, mano. Márcia Tiburi. Mas a Márcia Tiburi é pior. Que ela meteu lá numa entrevista na televisão, ela falou que a pessoa que assalta, não é errado assaltar, não. Porra, doido. Óbvio que é, caralho. Óbvio que eu acho que tem que ser presa a pessoa, mas calma lá, tipo, o problema não se resolve só prende todo mundo, mata todo mundo. Calma lá, pô. Inclusive que esse sistema é eterno. Né? Aí tem um livro que fala bastante sobre isso, que chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher, onde ele cita uma frase que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E quando a gente leva isso pros filmes, né, que a gente assiste, que vem de Hollywood, né, e por aí vai, a gente percebe muito claramente como que essa indústria cultural, né, ela induz justamente nós a pensar que o capitalismo é eterno e não tem alternativa para além dele, né? Então, se a gente for assistir os filmes chamados de época, né, que são os antigos, enfim, o século XIX, XVIII, é sempre retratado de um jeito extremamente fantasioso. Filmes de Idade Média, é aquele padrão
padrão Game of Thrones, com dragão, né? É filme com bruxa. Nada, eu não tô criticando o filme, né? Mas eu tô dando um exemplo pra gente pensar o que são os filmes de época. Tudo quanto é bicho fantasioso, né? E os filmes que retratam o futuro é sempre o fim do mundo, né? Um filme apocalíptico, etc. E nunca um filme que retrata um outro tipo de sistema, tá ligado? Por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava muito de assistir Futurama, naquele desenho lá, né? E aí eu comecei a ter uma brisa uma vez que, tipo, eles estavam no ano 3000, eles vão pra outros planetas lá na puta que pariu daqui a 2, 3 mil anos e os caras vivem um padrão de vida estadunidense. Os Estados Unidos ainda existem, eles ainda são o pica das galáxias, eles estão lá com a bandeira hasteada em outro planeta, então, tipo... A nossa capacidade de imaginar politicamente o futuro, ela também é cerceada, e a arte é uma amostra disso. Porque, assim, todo mundo sabe que filme faz a gente ter alguns valores, né? A Old Hollywood criou a questão do sonho americano. A gente tem esses ideais que são fortalecidos por narrativas, mas a produção cultural também indica sintoma, Thiago. A partir do momento que você tá no mundo em que sua realidade é ficar com ansiedade, com depressão, burnout, você pode, em qualquer momento, perder seu trabalho. Nada é certo, você não sabe do dia da manhã. Trabalha de moto, pode ser substituível, você não sabe se vai ter uma aposentadoria digna na sua vida. Como é possível projetar e pensar um futuro dentro dessas condições? Por que os filmes agora estão sendo de apocalipse zumbi? Por que o imaginário político nosso não consegue avançar mais para além disso? Porque a gente tá tão condicionado a acreditar que é esse realmente o fim da nossa história, é o fim da história da humanidade. O passado é retratado como uma coisa fantasiosa pra gente imaginar que não, isso aí nunca existiu, isso aí é só uma ficção, a realidade sempre foi essa em que a gente vive, e o futuro não existe, né? O futuro é o fim do mundo, é o apocalipse. É mais fácil acreditar no apocalipse zumbi do que no fim do capitalismo. As pessoas se preparam mais pra pegar em arma pra ir pro apocalipse zumbi do que pra fazer a revolução. Isso é o quê? É a indústria cultural manipulando a cabeça das pessoas. Então, se a gente parar pra ver quanto tempo a humanidade tá aqui no planeta, é o quê? Dezenas de milhares de anos que o ser humano tá aqui na face da Terra. O capitalismo existe há quanto tempo? 200 anos, né? Pensando da Revolução Industrial pra cá, 200 anos, né? O Brasil foi invadido há 522 anos, né? Então, e se a gente for pegar o que era o mundo de 1500 pra trás, o mundo europeu, no caso, né? A Idade Média, o feudalismo, o sistema feudal, que foi o sistema que veio antes do sistema capitalista, durou 1000 anos. O capitalismo, né, tem 200 anos e a gente já acha que ele é eterno. E antes do feudalismo, o Império Romano, mais 1000 anos existindo, tá ligado? Se você chegasse no imperador do Império Romano, lá no século 2, 3, falasse pra ele, olha, daqui a pouco esse império aqui, que é o maior do mundo, vai acabar. Ele ia rir da sua cara, fala, como que o Império Romano vai acabar, tá ligado? Não, isso é impossível. Tudo ciclos, as coisas começam e acabam. Não tem como a gente achar que o capitalismo é eterno. Assim como ele começou, uma hora ele vai acabar. E ou ele acaba por meio de uma revolução, ou ele vai se autodestruir e com isso ele vai levar a vida na Terra junto. Não tem pra onde fugir. Caralho, falou bem, chavoso, bravo demais. Então é isso, gente. Nós estamos em disputa. Nós não vencemos e nós nem perdemos ainda. A gente tá disputando. Uma coisa é fato. Como que esse modelo vai acabar? Vai acabar com a gente disputando água, com a nossa geração futura tentando colonizar outros planetas, uma galera sem ter acesso à água, uma galera vendendo oxigênio, ou é possível coletivamente construir e pensar um mundo diferente, um cenário diferente e um processo diferente de estar no mundo?